Há momentos em que a pessoa sente que algo está fora do lugar, mesmo quando tudo parece estar no lugar certo. Ela pode ter um bom trabalho, uma família estruturada, amigos por perto, mas ainda assim há um buraco silencioso dentro do peito. É como se a alma gritasse por sentido, enquanto a rotina sufoca em meio a compromissos e notificações. E é nessa inquietação que começa a busca por algo mais, algo que o dinheiro não compra, que as distrações não aliviam e que a performance não preenche. Muitos tentam tapar esse vazio com conquistas. Trabalham mais, viajam mais, consomem mais. Mas ao final do dia, deitam a cabeça no travesseiro e percebem que ainda estão correndo atrás de algo que nem sabem nomear. É nesse ponto que o coração se torna solo fértil para a maior descoberta de todas. Existe um lugar dentro de nós que só pode ser preenchido por Deus. E quando Ele não está no centro, tudo ao redor parece desequilibrado, desconectado, desalinhado. Jesus sabia que enfrentaríamos esse descompasso interior, e Ele nos deu uma resposta direta, porém profunda. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Não é uma sugestão, é uma direção. A ordem dos fatores muda o resultado. Quando o reino vem primeiro, o resto encontra seu lugar natural. É como girar a chave certa numa fechadura que parecia emperrada há anos. Mas é preciso entender, colocar Deus em primeiro lugar não é um ato isolado. Não é uma reza apressada antes de dormir, ou uma promessa feita num culto emotivo. É uma mudança de estrutura. É como reformar uma casa por completo, trocando os alicerces, as janelas, a forma como a luz entra. Deus deixa de ser um convidado de domingo e passa a ser o dono da casa, aquele que determina o ritmo, o tom, o propósito de cada cômodo da vida. Essa reorganização, no entanto, mexe com tudo. Ela transforma a forma como lidamos com o tempo, com o dinheiro, com os desejos, com as emoções. Quando Deus ocupa o centro, aquilo que antes era prioridade perde força, e aquilo que antes era invisível ganha valor. É nesse ponto que a transformação começa a ser sentida. Nas pequenas coisas, nos detalhes que antes passavam despercebidos, nas decisões que antes causavam ansiedade. Mas será que estamos prontos para essa troca de trono? Será que o coração já entendeu que o centro da vida não pode ser ocupado por vaidades, por conquistas vazias ou pelo próprio ego? A grande pergunta que paira sobre tudo isso é simples, mas profunda. Quem está governando a sua vida neste exato momento? Porque quem governa determina o rumo, e o rumo revela o destino. E se esse destino estiver desajustado, talvez seja a hora de reavaliar o que realmente significa colocar Deus no topo. Porque a partir do momento em que essa decisão é feita, tudo começa a se reorganizar. E é justamente sobre isso que vamos tratar agora, o que realmente significa colocar Deus em primeiro lugar, não como um jargão, mas como um estilo de vida. O significado real de colocar Deus em primeiro lugar. Colocar Deus em primeiro lugar vai muito além de dizer Deus é prioridade nas redes sociais, ou repetir isso em momentos de crise. Essa decisão é, na verdade, uma reestruturação profunda da alma, onde tudo passa a ser medido a partir de uma nova régua. Não é sobre encaixar Deus em nossos planos, mas permitir que Ele seja o próprio arquiteto. Quando alguém decide realmente colocá-lo em primeiro lugar, ela abandona o modelo de vida centrado em si mesma para adotar uma postura de rendição. E isso muda absolutamente tudo. O problema é que muitas vezes queremos que Deus nos abençoe sem que Ele nos governe. Pedimos direção, mas não estamos dispostos a mudar a rota. Queremos que Ele nos acompanhe,
mas sem interferir nos nossos passos. Só que Deus não se contenta em ser parte do plano. Ele é o plano. E quando Jesus disse, busquem primeiro o reino, ele estava propondo uma inversão total de valores. O céu antes da terra, a eternidade antes do agora, a vontade de Deus antes da nossa. Para entender isso de forma prática, basta olhar para como organizamos o nosso dia. Quando Deus é o primeiro, ele não é aquela oração apressada antes de dormir, mas o início de tudo. O dia começa com ele, as decisões são passadas pelo crivo da palavra e até o descanso tem propósito. É como quem decide mudar o motor do carro. Não é um ajuste superficial, mas uma troca que afeta o desempenho, o barulho, a direção. E essa escolha se revela nos momentos simples, quando abrimos mão de um comportamento que não honra a Deus, quando perdoamos mesmo sem vontade, quando dizemos não para algo sedutor porque sabemos que aquilo nos afasta do propósito. Deus, em primeiro lugar, não é sobre fazer grandes feitos religiosos, mas sobre ser fiel nas pequenas coisas. É o tipo de fé que se manifesta quando ninguém está vendo, mas o céu inteiro está prestando atenção. Também é importante entender que essa postura é contínua, não um evento isolado. Não é porque você chorou no último domingo que Deus está automaticamente em primeiro lugar hoje. Cada dia é uma nova oportunidade de reafirmar essa escolha. É por isso que a Bíblia fala em negar-se a si mesmo diariamente. Lucas 9:23. Deus não compete com outras prioridades. Ou ele é o primeiro ou está em outro lugar da lista. E mesmo que essa decisão pareça pesada, ela traz leveza. Porque quando Deus ocupa o centro, o peso das decisões, das incertezas e até das frustrações deixa de ser todo seu. Existe paz quando o Criador está no comando. E paz, nesse caso, não é ausência de problema, mas presença de direção. Uma alma que sabe para onde vai não se perde com facilidade. Só que antes de prosseguir, é necessário avaliar se o que temos vivido expressa, de fato, esse estilo de vida. Porque não adianta afirmar que Deus está no centro, se as atitudes dizem o contrário. E há formas claras de perceber quando Ele realmente está ocupando esse lugar. Sinais visíveis, palpáveis, que revelam o governo de Deus sobre uma vida. Sinais de que Deus está no centro da sua vida é fácil dizer que Deus está em primeiro lugar. Difícil é provar isso nas escolhas diárias, nos hábitos silenciosos, na forma como reagimos ao inesperado. Mas a verdade é que a vida sempre revela quem realmente está no trono do coração. E existem sinais práticos, quase como termômetros espirituais, que mostram se Deus de fato ocupa o centro ou se ele foi deixado em segundo plano, mesmo que inconscientemente. Um dos sinais mais evidentes é a prioridade que damos ao tempo. Com Deus, quem tem uma relação verdadeira com o Criador começa o dia com Ele, não com o celular. A palavra se torna alimento e não obrigação. A oração não é uma emergência, mas uma conversa constante. Mesmo que sejam 15 minutos de manhã, a diferença entre um dia com Deus e um dia sem Ele se torna visível com o tempo. Bíblias abertas ao lado da cama e orações sussurradas no trânsito são sinais de que Ele está, de fato, sendo lembrado. Outro sinal importante é consultar a Deus antes de tomar decisões. Não se trata de espiritualizar tudo, mas de viver com dependência. Quem tem Deus no centro não confia apenas na própria lógica ou na opinião dos outros. Pergunta ao Espírito Santo, espera um direcionamento e até adia uma escolha quando percebe que ainda não há paz no coração. Isso muda desde decisões grandes, como mudar de cidade, até pequenas, como aceitar um convite que parece inocente, mas pode te afastar da fé. As finanças também falam muito sobre o lugar que Deus ocupa. Onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Mateus 6:21. Quando os recursos são usados com generosidade,
Quando há fidelidade nos dízimos e contentamento com o que se tem, o céu percebe. O egoísmo financeiro é sinal de um coração fechado. Mas quando o bolso obedece, o trono de Deus já começou a governar outras áreas invisíveis. Um exemplo prático que ilustra tudo isso é o quebra-cabeça. Imagine tentar montar uma imagem sem ver o modelo da tampa da caixa. As peças até se encaixam, mas o resultado fica confuso, desalinhado. Agora pense em Deus como a tampa da caixa. Quando olhamos para Ele, o restante se alinha. A vida ganha. Contornos, a confusão dá lugar à direção. Ter Deus no centro é saber qual figura estamos tentando montar. É viver com um norte. Além disso, a forma como lidamos com relacionamentos também muda. Quem tem Deus como prioridade perdoa mais rápido, ama com mais profundidade, evita fofocas e não se alimenta de rancores. Os frutos do Espírito começam a florescer naturalmente, e não como uma lista de tarefas cristãs a serem cumpridas. Amor, paz, paciência, domínio próprio. Tudo começa a brotar quando a raiz está plantada na fonte certa. E não menos importante, quem tem Deus no centro tem um testemunho constante. Não é alguém que vive a fé apenas aos domingos, mas nas filas, nos corredores do trabalho, nas conversas difíceis. A coerência entre o que se prega e o que se vive se torna visível. Não há um modo igreja e um modo mundo. Há apenas um modo: viver para Deus, em todo lugar, com todo mundo. Mas para perceber esses sinais, é preciso olhar para dentro com honestidade. E também entender que quando Deus está no centro, Ele começa a mexer em todas as áreas da vida. E é exatamente isso que veremos a seguir. O que acontece com o tempo, os relacionamentos, o trabalho e até o lazer quando Deus ocupa o primeiro lugar. As áreas que são alinhadas, quando Deus vem primeiro, quando Deus é colocado em primeiro lugar, algo notável começa a acontecer. As peças da vida que pareciam fora do lugar começam a se encaixar. Não porque os problemas desaparecem, mas porque agora há uma referência maior guiando cada decisão. O tempo, os relacionamentos, o trabalho, as finanças e até os momentos de lazer são realinhados por um novo eixo. E esse eixo é o próprio Deus. Comecemos pelo tempo. Antes, ele parecia escapar por entre os dedos. Mas quando o dia começa com oração e leitura da palavra, a sensação é de que tudo rende mais. A produtividade com propósito. A mente encontra clareza. O coração encontra calma. Planejar. Agenda ao redor de Deus, e não o contrário, é sinal de maturidade espiritual. Isso pode significar acordar um pouco mais cedo ou trocar 20 minutos de tela por 20 minutos com a Bíblia aberta. Nos relacionamentos, o impacto é profundo. Quando Deus está no centro, as brigas mudam de tom. O orgulho começa a perder força e o perdão se torna uma escolha mais leve. O casamento ganha alicerce, os filhos sentem segurança e até os relacionamentos desgastados encontram caminho de reconciliação. É como se o Espírito Santo passasse a conduzir as conversas e curar as feridas do convívio. Um lar que ora junto tem mais chances de permanecer unido. Na vida profissional, colocar Deus em primeiro lugar muda a forma como se trabalha. A excelência passa a ser natural, não por status, mas como forma de glorificar o Criador. A ética se torna inegociável. O ambiente de trabalho, por mais tóxico que seja, começa a ser influenciado por sua presença. Um funcionário que ora pelos colegas, que recusa participar de intrigas, que age com integridade. Esse está testemunhando com ações. Nas finanças, a mudança é visível e palpável. O contentamento substitui a cobiça. As dívidas passam a ser encaradas com responsabilidade.
A generosidade toma o lugar do acúmulo. E o mais curioso, quanto mais Deus governa essa área, mais o suprimento flui. Não porque ele é um caixa eletrônico celestial, mas porque ele honra quem o honra. O coração que entende que tudo pertence a Deus é o mesmo que administra com sabedoria o que recebe. Até mesmo os momentos de lazer passam por transformação. Não há mais prazer em entretenimentos vazios ou que desrespeitam os valores do reino. O descanso se torna saudável. A diversão limpa. O lazer não é mais um refúgio para fugir da dor, mas um tempo de gratidão. Assistir a um bom filme com a família, fazer uma caminhada enquanto ora, ler um livro que edifica, tudo isso passa a ter um novo significado. E isso se conecta com uma verdade simples e poderosa. Quando a lâmpada da palavra guia nossos pés, os tropeços diminuem. Como está escrito em Salmos 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quando Deus é o primeiro, a luz dele ilumina áreas que antes viviam na escuridão. E tudo começa a se alinhar, inclusive o nosso senso de direção. Mas essa luz, por mais poderosa que seja, ainda encontra resistência em muitos corações. Porque há desafios reais em viver com Deus no centro. Obstáculos antigos, pressões culturais e medos internos que tentam nos afastar desse alinhamento, e é sobre esses desafios que vamos falar agora. Os desafios de viver com Deus no centro. Não é fácil viver com Deus no centro da vida. Isso exige uma escolha constante, quase sempre contrária ao fluxo do mundo, a começar pela nossa própria natureza, que desde o Éden resiste à ideia de não estar no controle. O ser humano tem sede de autonomia, quer decidir por conta própria, definir seu caminho, fazer o que sente no coração. Mas o coração, como diz Jeremias 17:9, é enganoso, e viver sob a própria vontade, na maioria das vezes, é um caminho de tropeço. Além disso, vivemos em uma cultura que idolatra o eu. Desde pequenos, ouvimos frases como: siga seu coração, você merece tudo, pense primeiro em você. Esse tipo de pensamento pode parecer inofensivo, mas mina o conceito de dependência de Deus. Colocar o Senhor em primeiro lugar implica negar-se a si mesmo. E isso soa como heresia para uma geração que acredita que tudo gira ao redor do seu bem-estar. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Outro obstáculo silencioso, porém devastador, é o ritmo frenético da vida moderna. As pessoas estão sempre correndo, conectadas, respondendo mensagens, pulando de tarefa em tarefa. E nesse fluxo acelerado, Deus vai sendo colocado de lado. Ele não grita, não invade, não força, apenas espera. Quem não desacelera, não ouve. Quem não ouve, não discerne. E quem não discerne, se perde. Por isso, manter Deus no centro exige tempo de qualidade, o que só é possível quando escolhemos deliberadamente desacelerar. Há também um medo, escondido dentro de muitos corações, o medo de perder o controle da própria vida. E se Deus pedir algo que eu não quero deixar? E se Ele mudar meus planos? E se eu tiver que abrir mão de algo que amo? Essas perguntas revelam uma luta interna entre o desejo de obedecer e o receio de renunciar. Mas essa é a essência do Evangelho. Fé é confiar mesmo sem entender. É entregar mesmo sem saber o que virá. É crer que a vontade de Deus ainda, que difícil, é boa, perfeita e agradável. Romanos 12:2. Para alguns, o desafio não está na teoria, mas na prática. Eles já ouviram sobre colocar Deus em primeiro lugar, até desejam isso, mas não conseguem manter essa decisão no meio das demandas da vida real. O problema não é falta de fé, mas de constância. Falta estrutura, disciplina, orientação. Às vezes, um bom começo seria criar uma rotina mínima.
10 minutos de oração ao acordar, um capítulo da Bíblia por dia, um louvor durante o trajeto ao trabalho. Pequenas chaves abrem grandes portas e, por fim, há a dor da renúncia. Sim, porque priorizar Deus nem sempre traz aplausos. Às vezes traz perda de amizades, de status, de convites. Pode haver solidão, incompreensão e até rejeição. Mas é nesses momentos que a fé é lapidada. É ali que a pessoa descobre que vale mais estar no centro da vontade de Deus do que no centro da aprovação dos homens. E isso só se sustenta quando a convicção do coração é mais forte do que os ruídos externos. Mas antes de entender como vencer esses desafios, precisamos dar um passo atrás e olhar para os verdadeiros inimigos dessa centralidade espiritual. Porque existem feridas, pecados e distrações que silenciosamente afastam Deus do centro da vida. E é isso que vamos explorar agora. O que nos afastou do centro? Obstáculos e feridas. Muita gente começa bem na fé. Faz promessas, sente fervor, se compromete. Mas com o tempo, algo vai esfriando. Deus, que antes ocupava o trono do coração, passa a dividir espaço com tantas outras coisas. E quase sempre isso não acontece de forma brusca, mas sutil. O afastamento espiritual costuma vir como uma neblina que encobre devagar, até que tudo ao redor fica confuso. E para voltar a colocar Deus no centro, é preciso antes entender o que o tirou de lá. Um dos grandes inimigos silenciosos é o pecado não confessado. Quando alguém alimenta hábitos que sabe que desagradam a Deus, mas ainda assim os mantém, algo se rompe por dentro. A culpa se instala, o coração se esconde, a intimidade se perde. A pessoa passa a evitar orar, deixa de abrir a Bíblia, foge da presença. É como se um muro invisível fosse construído entre ela e o céu. E não porque Deus se afastou, mas porque ela se escondeu. O único caminho para romper isso é a sinceridade. Um coração quebrantado tem o poder de desarmar até o silêncio mais profundo. Outro obstáculo é a comparação. Quantas vezes alguém olha para os ímpios prosperando e pensa: será que vale a pena seguir a Deus? Quando vê que quem mente, engana ou vive para si mesmo parece estar vencendo, o desânimo bate. Mas o Salmo 73 já falava sobre isso. O salmista quase tropeçou ao invejar os ímpios, até que entrou no santuário e entendeu o fim deles. Quem olha apenas para o agora, perde de vista o eterno. E Deus nos chama a caminhar com os olhos na promessa, não na performance dos outros. Há também feridas emocionais profundas que afastam o coração da presença de Deus. Gente que cresceu em ambientes religiosos opressivos, que foi machucada por líderes espirituais, que teve pais ausentes ou autoritários. Tudo isso pode distorcer a imagem de Deus. Ao invés de vê-lo como pai amoroso, vê como juiz distante, e quem teme ser punido não consegue confiar. Por isso, muitas dessas pessoas até desejam voltar, mas carregam medo e resistência. O caminho aqui não é pressa, é cura. E Deus tem paciência para reconstruir uma imagem ferida com amor e verdade. Outro fator crucial é a distração. Vivemos na era das notificações. A mente está sempre ocupada, o coração sempre dividido. Redes sociais, séries, trabalho, preocupações, tudo compete pela atenção. E Deus, sendo gentil, não grita. Ele fala no silêncio, na pausa, no secreto. Quem vive ocupado demais dificilmente percebe quando Deus está falando. É por isso que o hábito da solitude se torna tão necessário. Desligar o mundo por alguns minutos ao dia pode parecer pequeno, mas é aí que a alma volta a respirar. E há a ação do inimigo que não deve ser ignorada. O diabo não precisa destruir alguém de uma vez. Basta mantê-lo ocupado, distraído ou culpado. Ele lança pensamentos como:
Você nunca vai mudar, não adianta tentar, Deus não te ouve mais. E se a pessoa não estiver firme na verdade, ela começa a acreditar. Por isso, Romanos 12:2 é tão essencial. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente precisa ser abastecida com a palavra, ou será moldada pelo mundo. Tudo isso nos mostra que o afastamento de Deus não é apenas uma questão de disciplina espiritual. É uma batalha na alma. É uma combinação de feridas antigas, escolhas atuais e mentiras não confrontadas. Mas mesmo diante de tantos empecilhos, há um caminho de volta. E esse caminho não é pavimentado com culpa, mas com graça. E é sobre essa graça transformadora que vamos falar a seguir. A graça que nos traz de volta em algum momento da caminhada. Todos nós tropeçamos. Mesmo quem ama a Deus de verdade enfrenta fases de frieza, desânimo ou distanciamento. E é justamente nesse ponto que a graça de Deus se revela como o maior presente da fé cristã. Porque enquanto o mundo cobra desempenho, Deus estende misericórdia. Ele não espera a perfeição. Ele espera um coração sincero. E esse é o começo de todo o recomeço. Reconhecer que não conseguimos sozinhos, mas com Ele podemos tudo. É o Espírito Santo quem convence, transforma e fortalece. Não se trata de vontade humana ou força de caráter. Trata-se de dependência. A verdadeira mudança não começa com esforço, mas com entrega. Quando alguém se reconhece fraco diante de Deus, ali começa a sua verdadeira força. A graça de Deus não só perdoa o que passou, mas capacita para o que vem, e ela age onde as mãos humanas não alcançam, no íntimo, na raiz, no invisível. Viver essa graça exige vulnerabilidade. É preciso expor as feridas diante de Deus, sem máscaras. É como abrir as janelas de um quarto escuro para que a luz entre. E por incrível que pareça, Deus não se afasta da sujeira. Ele entra nela com amor e traz ordem. Quando um coração decide parar de fingir e começa a confessar, algo sobrenatural acontece. A presença de Deus ocupa os lugares que antes estavam ocupados pela culpa, pela vergonha ou pelo medo. Mas esse processo não é passivo, é diário, requer rendição constante. A cada manhã é como se disséssemos: Senhor, hoje de novo eu te coloco no centro. E mesmo que esse centro seja disputado por distrações, desejos ou pressões, o simples ato de se voltar para Deus já muda tudo. É como realinhar a bússola. Mesmo se você andou por caminhos tortos, ele aponta de novo para o norte. Filipenses 4, 6, 7 traz um segredo poderoso para quem deseja viver essa realidade. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz, que não depende das circunstâncias, começa a tomar conta da vida de quem se entrega verdadeiramente. E essa paz não é apenas um sentimento vago. Ela tem frutos concretos, mais confiança, mais estabilidade emocional, menos impulsividade, mais foco. É como um campo que volta a florescer depois de ter sido revirado. A graça de Deus rega o coração árido e faz nascer coisas novas. Coisas que antes pareciam impossíveis, como perdoar, mudar hábitos, se aproximar de novo, agora começam a parecer alcançáveis. Essa renovação pela graça é o que prepara o terreno para que Deus seja, de fato, colocado em primeiro lugar. Não como um gesto simbólico, mas como uma realidade vivida. E para entender como isso acontece de forma prática, basta olhar para pessoas que tomaram essa decisão. Homens e mulheres da Bíblia que colocaram Deus no centro e por isso viveram
transformações extraordinárias. Exemplos bíblicos de quem colocou Deus em primeiro lugar. A Bíblia não é apenas um livro antigo cheio de mandamentos. Ela é um espelho de decisões que mudaram destinos. E entre suas páginas encontramos homens e mulheres que, mesmo diante de dilemas gigantescos, decidiram colocar Deus em primeiro lugar. Eles não foram perfeitos, mas foram inteiros em sua entrega. Suas histórias servem de farol para quem deseja sair da teoria e ver na prática como viver com Deus no centro transforma tudo. Abraão é o primeiro nome que surge como exemplo vivo disso. Imagine esperar anos por um filho prometido e quando ele finalmente nasce, Deus pede que você o sacrifique. Em Gênesis 22, Abraão não entende, mas obedece. Ele sobe o monte com Isaque, disposto a entregá-lo, crendo que Deus poderia até ressuscitá-lo. E ali, naquele altar, o Senhor viu um coração que não se apegava ao dom, mas ao doador. Resultado, Abraão foi chamado amigo de Deus e pai de uma descendência incontável. Daniel também nos ensina sobre colocar Deus acima de qualquer sistema. Levado cativo à Babilônia, poderia ter se conformado com a cultura, os costumes e os manjares do rei, mas escolheu manter-se fiel. Continuou orando, mesmo quando isso significava ser lançado numa cova cheia de leões. E Deus honrou essa fidelidade, não apenas o livrando, mas usando sua vida para testemunhar a reis pagãos sobre o verdadeiro Deus. Daniel mostra que quem coloca Deus em primeiro lugar permanece firme mesmo quando tudo à sua volta ruge contra. Outro exemplo marcante é José, o filho de Jacó. Traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e preso, ele tinha todos os motivos para se rebelar, mas manteve a integridade. Em Gênesis 39, quando foi tentado pela esposa de Potifar, respondeu: "Como poderia eu pecar contra Deus?" Mesmo na escuridão da prisão, Deus estava com ele. E no tempo certo, José foi exaltado, se tornando governador do Egito e instrumento de salvação para sua família e para um povo inteiro. Ester, por sua vez, revela o poder da coragem movida pela fé. Uma jovem judia órfã, criada pelo primo, Mardoqueu, que se viu diante de um decreto que condenava todo o seu povo à morte. Ela poderia ter se escondido, mas jejuou, orou e foi ao rei arriscando a própria vida. Suas palavras ecoam até hoje: "Se perecer, pereci." Ester 4:16. Porque quem tem Deus como centro sabe que o propósito vale mais que o conforto. E por causa de sua coragem, uma nação inteira foi poupada. Paulo, antes conhecido como Saulo, perseguidor da igreja, teve um encontro radical com Cristo no caminho de Damasco. A partir dali, nada mais importava além de viver para Jesus. Ele sofreu naufrágios, prisões, espancamentos, mas nunca recuou. Em Filipenses 1:21, ele resume sua vida com uma frase: "Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro." Quem coloca Deus em primeiro lugar transforma dor em missão e fraqueza em força. E, acima de todos, temos o exemplo do próprio Jesus. No Getsêmani, diante do sofrimento que viria, ele orou: "Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres." Lucas 22:42. Essa é a rendição perfeita. Jesus, o Filho de Deus, se entregou completamente à vontade do Pai. E foi essa obediência que nos trouxe salvação. Quando olhamos para ele, entendemos o que significa de verdade colocar Deus em primeiro lugar. Esses testemunhos não foram escritos apenas para inspirar. Eles foram deixados como um convite. Porque o mesmo Deus que os fortaleceu é o que deseja nos fortalecer também. E essa transformação começa não apenas em momentos extraordinários, mas na rotina diária, nas escolhas simples, nos primeiros passos de cada manhã.
Colocar Deus no centro da rotina diária, a espiritualidade verdadeira não se revela apenas nos momentos altos da fé, mas no ordinário da vida. É na rotina, onde poucos estão olhando, que se prova se Deus está realmente no centro. Quando Ele ocupa o primeiro lugar, isso transparece não apenas em palavras bonitas, mas em atitudes repetidas, hábitos consistentes e decisões práticas. O cotidiano passa a ser o altar onde a fé é vivida com simplicidade e profundidade. Começar o dia com oração e palavra não é um ritual vazio, mas uma forma de alinhar o coração antes que o mundo comece a puxá-lo para todos os lados. Não precisa ser algo complexo. Pode ser uma oração sincera de 2 minutos, uma leitura curta do Evangelho ou até ouvir um louvor enquanto se arruma. O importante é começar o dia lembrando quem é o verdadeiro rei. Esse gesto diário muda o foco e prepara a alma para as escolhas que virão. Tomar decisões baseadas em princípios também faz parte dessa rotina centrada em Deus. Quando se está diante de um dilema, seja aceitar uma proposta de emprego, se envolver em um novo relacionamento ou reagir a uma ofensa, é preciso fazer perguntas simples. Isso agrada a Deus? Isso me afasta ou me aproxima dele? Essas perguntas, feitas com honestidade, servem como bússola. E quem segue essa direção evita muitos naufrágios desnecessários. Viver com intencionalidade e propósito significa que nada é aleatório. Até os momentos de descanso, lazer e trabalho passam a ter significado quando feitos com Deus em mente. Um profissional que busca excelência como forma de glorificar a Deus está pregando mesmo sem abrir a boca. Uma mãe que cuida dos filhos com paciência, um estudante que se dedica com ética, um jovem que resiste às pressões do grupo, todos estão vivendo uma fé encarnada no dia a dia. E há uma verdade reveladora nas palavras de Jesus em João 15:5. Sem mim, nada podeis fazer. Essa frase não é apenas teológica, é prática. Ela nos lembra de que produtividade sem presença gera vazio, que planejamento sem oração gera frustração, que esforço sem direção gera cansaço. Mas com Cristo no centro, até a atividade mais simples, como lavar louça ou responder e-mails, pode se tornar uma expressão de adoração. Criar uma rotina espiritual é uma forma concreta de tornar essa entrega visível. Separar um tempo fixo para a leitura bíblica, escolher um plano de leitura, fazer jejum uma vez por semana, frequentar um pequeno grupo, limitar o uso das redes sociais pela manhã. Essas pequenas escolhas têm um impacto gigante. Não se trata de religiosidade, mas de disciplina com propósito. E a constância transforma. A grande questão é: se alguém observasse sua rotina por uma semana, perceberia que Deus é prioridade? Porque a rotina fala, e ela grita o que de fato está no trono. Por isso, o próximo passo é entender quais são os sinais visíveis e também os internos de que alguém está vivendo com Deus no centro. Como saber que você está vivendo com Deus no centro? A mente pode tentar se enganar, mas o coração sempre entrega onde está a verdadeira prioridade. Viver com Deus no centro não é algo que precisa ser anunciado, é algo que se percebe. Há sinais claros, visíveis e espirituais que revelam quando Ele está de fato ocupando o trono. E conhecer esses sinais é essencial para avaliar a própria caminhada com honestidade e profundidade. Um dos primeiros e mais notáveis sinais é a paz interior. Não uma paz artificial que depende de tudo estar bem, mas aquela paz que continua, firme mesmo quando tudo ao redor está em caos. Filipenses 4:7 chama isso de a paz que excede todo entendimento. Quando Deus está no centro, essa paz guarda o coração e protege a mente como um escudo invisível. É aquela serenidade
que permite alguém dormir tranquilo mesmo diante da incerteza, porque sabe em quem confia. Outro sinal é a fome espiritual. Quem vive com Deus no centro sente prazer na oração, sede da palavra e vontade genuína de estar na presença dele. Não é esforço forçado, é desejo que brota. A Bíblia deixa de ser um livro religioso e se torna alimento diário. O culto deixa de ser uma obrigação e vira encontro. As conversas mudam, os interesses se transformam e há uma busca contínua por mais intimidade com o Criador. O caráter também denuncia quem está governando o interior. Quando Deus está no centro, os frutos do Espírito começam a emergir, mesmo sem que a pessoa perceba. Amor, alegria, paciência, mansidão, domínio próprio. Quem era impulsivo se torna mais controlado. Quem era orgulhoso aprende a pedir perdão. Quem era apático começa a se importar. E essas mudanças não são superficiais, são marcas de um coração transformado de dentro para fora. Existe ainda uma sensibilidade espiritual que vai sendo desenvolvida. A pessoa passa a discernir mais claramente o que é certo e errado, o que edifica e o que destrói. Começa a perceber os sussurros do Espírito, se incomoda com o que entristece a Deus e sente quando está saindo do trilho. Essa sensibilidade é como um sensor espiritual afinado que cresce quanto mais próximo se está de Deus, e isso muda até o jeito de falar, de ouvir e de reagir. Outro indicativo poderoso é a forma como alguém lida com as adversidades. Quem tem Deus no centro pode até chorar, mas não desiste. Pode cair, mas se levanta. Pode ser ferido, mas continua amando. A resiliência espiritual não vem da força humana, mas da presença de um Deus que sustenta por dentro. E quando tudo parece desabar, esse tipo de pessoa ainda adora, ainda ora, ainda crê, porque sua base não está nas circunstâncias, mas no eterno. Jesus foi direto ao afirmar: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13:35. Quando Deus ocupa o trono do coração, o amor deixa de ser apenas palavra bonita e passa a ser ação. A compaixão, perdão, serviço, empatia. A pessoa se torna mais leve, mais humana, mais parecida com Cristo. E essa mudança impacta quem está ao redor. Mas mesmo com todos esses sinais, é possível que alguns estejam se perguntando: e se eu não estiver vendo isso em mim? Não há espaço para culpa. Há espaço para a avaliação sincera, porque talvez o próximo passo seja reconhecer os custos profundos de uma vida onde Deus não está em primeiro lugar. E essa reflexão nos leva diretamente ao que vem a seguir. O custo de não colocar Deus em primeiro lugar. Quando Deus não está no centro, algo ou alguém inevitavelmente assume esse lugar. E isso tem um custo, muitas vezes alto, doloroso e silencioso. A ausência de Deus no trono do coração cria uma desordem interna que se manifesta de fora para dentro. E a maioria das pessoas só percebe isso quando o vazio se torna insuportável ou quando o caos se instala. Mas a verdade é que sempre que tiramos Deus do centro, começamos a viver no desequilíbrio. A idolatria moderna é sutil. Nem sempre envolve imagens ou altares. Às vezes o ídolo é o próprio ego. Outras vezes é o dinheiro, o controle, a reputação, o prazer ou até uma pessoa. O problema não está em ter essas coisas, mas em fazer delas o alicerce da vida. Quando qualquer coisa ocupa o lugar que só Deus deveria ocupar, o coração se desajusta. E isso gera uma consequência inevitável: inquietação. Nada sacia, nada basta, tudo parece instável. A ansiedade, por exemplo, muitas vezes é sintoma de uma alma que perdeu o eixo. Quando as decisões são tomadas sem oração, quando a mente é governada por preocupações e não pela confiança, o medo cresce.
A pessoa tenta controlar tudo porque não confia que Deus cuida. E isso adoece o corpo, a mente e o espírito. Insegurança, estresse crônico, impulsividade, tudo isso é fruto de uma vida desconectada da fonte. E o mais perigoso é que, com o tempo, essa desordem começa a afetar a identidade. Sem Deus no centro, a pessoa se esquece de quem é. Busca validação em aplausos, molda sua vida pela comparação, vive para agradar e não para obedecer. Os valores se embaralham e o propósito se torna uma interrogação constante. Ela pode até estar cercada de conquistas, mas se sente vazia. Isso explica por que tantos, mesmo bem-sucedidos, vivem infelizes. A Bíblia está cheia de exemplos de povos que se desviaram de Deus e pagaram caro por isso. Israel, quando esqueceu a aliança, colheu guerras, cativeiro, fome, destruição. O livro de Juízes é uma montanha-russa de quedas e recomeços, mostrando que a ausência de Deus no centro sempre resulta em queda. Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte. E embora essa morte não seja imediata nem apenas física, ela é real. É a morte da comunhão, da sensibilidade espiritual, da direção clara. Há também o custo de decisões precipitadas. Quando Deus não é consultado, as escolhas são baseadas em impulsos, emoções ou pressões externas, e os frutos são amargos. Casamentos sem propósito, amizades tóxicas, dívidas impagáveis, oportunidades perdidas. O coração, ao não se submeter à direção de Deus, colhe consequências dolorosas e muitas vezes demoradas para serem revertidas. Mas talvez o maior custo de todos seja desperdiçar o tempo de vida sem cumprir o propósito. Viver anos fora do centro da vontade de Deus é como construir castelos na areia, bonitos por fora, frágeis por dentro. É como investir em uma carreira brilhante e perceber, anos depois, que não havia significado. O tempo passa, as forças diminuem, e só então a pessoa percebe o que realmente importa. Mas a boa notícia é que ainda há tempo de mudar. E é sobre isso que vamos falar agora. Como, na prática, recomeçar uma vida com Deus no centro. Como começar essa transformação? Hoje, recomeçar não exige um passado perfeito. Exige apenas um coração disposto. Deus não espera que a pessoa esteja pronta, Ele só espera que ela esteja disponível. E é com esse primeiro passo, muitas vezes tímido, que a transformação começa. Ninguém acorda santo, cheio de fé e totalmente alinhado. Mas todos podem dar um passo hoje, e esse passo se chama arrependimento. Não é culpa nem vergonha, é reconhecer que trilhou caminhos tortos e decidir voltar. Essa decisão não precisa ser dramática ou pública. Pode começar em silêncio, num momento a sós com Deus, um quarto, um canto da casa, um trajeto de ônibus, qualquer lugar onde a alma se dobra e diz: Senhor, eu preciso de Ti, me ajuda a Te colocar no centro. Essa simples oração já abre o céu. Porque Deus não resiste a um coração quebrantado. Ele se aproxima, Ele cura, Ele restaura, sempre. E depois dessa entrega inicial, vêm os passos práticos. Separar um tempo diário, mesmo que curto, para oração e leitura bíblica. Pode ser um plano simples, como ler um capítulo por dia dos Evangelhos, ou começar por Salmos, para se conectar emocionalmente com a adoração. O importante é criar uma rotina. Deus honra a constância mais do que a intensidade pontual. Melhor orar 5 minutos por dia com sinceridade do que fazer uma vigília por obrigação uma vez por mês. A reorganização da agenda também é essencial. Se Deus é prioridade, Ele precisa ter espaço. Às vezes, isso significa dizer não a compromissos que roubam a paz. Ou desligar o celular por um tempo para ouvir a voz do Espírito. Pode parecer radical, mas não é. É necessário. Até mesmo Jesus se retirava para orar.
E se o Filho de Deus fazia isso, por que insistimos em viver no piloto automático? Mateus 11, 28, 30 traz um convite irresistível. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando entregamos o controle e deixamos Deus guiar, o peso diminui. As preocupações não somem, mas a ansiedade perde a força. A vida deixa de ser uma corrida por aprovação e se torna uma jornada com direção. Outro passo importante é abrir espaço para que Deus fale por meio de pessoas. Estar cercado de quem também busca viver com Deus no centro é vital. Participar de uma igreja saudável, um pequeno grupo ou ter amigos espirituais faz toda a diferença. São essas pessoas que vão lembrar você nos dias difíceis de quem está no controle. Ninguém caminha firme sozinho por muito tempo. Essa transformação não é mágica, é uma construção diária. Mas ela começa no momento em que se decide parar de apenas acreditar em Deus e começar a viver com Ele no comando. E quando isso acontece, os frutos não demoram a aparecer. Porque Deus honra quem o honra, e o resultado de colocá-lo em primeiro lugar vai muito além de bênçãos materiais. Vai direto ao coração, e é sobre esses resultados que vamos refletir agora. O resultado de colocar Deus em primeiro lugar, quando Deus ocupa o centro da vida, algo muda profundamente, não apenas por fora, mas principalmente por dentro. A alma encontra descanso, o coração encontra direção, e a mente passa a enxergar com clareza o que antes parecia confuso. Esse resultado não é uma promessa vazia ou uma expectativa ilusória. É a consequência natural de uma vida conectada com o Criador. A paz, por exemplo, deixa de depender das circunstâncias e passa a brotar de um lugar seguro, a presença de Deus. A pessoa que caminha com Deus no centro experimenta um propósito renovado. As atividades do dia a dia, antes vazias ou mecânicas, agora ganham um sentido mais elevado. O trabalho deixa de ser apenas esforço e se torna missão. Os relacionamentos se transformam em oportunidades de amar e servir. Até os momentos de silêncio passam a ter valor, porque ali Deus sussurra instruções que não são ouvidas na correria. Há direção, há sentido, há vida. Essa mudança também se reflete no caráter. Colocar Deus em primeiro lugar significa permitir que Ele molde a essência, trate as feridas e remova o que já não serve mais. O orgulho cede espaço à humildade. A ansiedade é substituída por confiança. A crítica dá lugar ao encorajamento. Como disse Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. O resultado disso é visível, palpável e admirado até por quem não compartilha da mesma fé. As relações interpessoais também são curadas. Onde havia competição, surge cooperação. Onde havia mágoa, nasce o perdão. Deus, no centro, gera reconciliação. Não só com Ele, mas com o próximo. Isso se aplica aos relacionamentos familiares, aos amigos antigos e até mesmo aos ambientes mais difíceis, como o local de trabalho. Não significa ausência de conflitos, mas presença de sabedoria para lidar com eles. Outro fruto importante é o suprimento. Quando Deus vem primeiro, as necessidades começam a ser supridas de forma sobrenatural e, ao mesmo tempo, prática. O pão de cada dia chega. As portas certas se abrem. O que parecia impossível se torna viável. Isso não é prosperidade mágica, é provisão com propósito. Deus cuida de quem confia, mesmo quando o cenário parece escasso. Ele é o pastor, e nada falta ao rebanho que o segue. Mais do que bênçãos visíveis, há uma santificação contínua.
A pessoa se torna mais sensível à voz de Deus, mais alinhada aos valores do reino e mais consciente de sua missão neste mundo. Vive não apenas para si, mas como instrumento. É isso que transforma um cristão comum em um canal de luz. Quando Deus está no centro, a vida não apenas melhora, ela se torna relevante, eterna, significativa. E talvez o mais bonito de tudo isso seja perceber que essa transformação não termina. É um processo que se aprofunda a cada dia, a cada escolha, a cada renúncia, a cada manhã em que se decide mais uma vez colocar Deus no trono. Mas como viver dessa forma em todas as áreas da vida? Como manter esse centro mesmo nas rotinas, nos relacionamentos e até nos desafios do cotidiano? Viver com Deus no centro em todas as áreas. Colocar Deus no centro não é apenas uma escolha para os domingos ou para momentos de crise. É uma decisão integral que abrange todas as áreas da vida: pessoal, familiar, profissional, financeira, social e emocional. Começa na intimidade, no espaço mais secreto da alma, onde ninguém vê, mas onde tudo começa a mudar. Ter uma vida pessoal com Deus é reconhecer que Ele não quer só nos visitar, Ele quer habitar. É manter um relacionamento vivo com o Espírito, cultivando oração, leitura bíblica e silêncio para ouvi-lo. No ambiente familiar, Deus no centro transforma relacionamentos marcados por tensão em vínculos de amor e respeito. O perdão passa a ser mais importante que o orgulho. Pais se tornam espelhos de fé para os filhos e o lar deixa de ser apenas um lugar físico para se tornar um espaço de cura e restauração. Como diz em Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando essa declaração sai do versículo e entra na rotina, a casa nunca mais é a mesma. No trabalho, a presença de Deus se revela na ética, na responsabilidade, na excelência e na coerência. Ser luz não significa pregar em todos os corredores, mas ser alguém em quem se pode confiar. Profissionais que colocam Deus no centro não vivem para agradar chefes, mas para glorificar o Criador. E isso, com o tempo, chama a atenção. A honestidade se destaca, a sabedoria se impõe, a integridade se multiplica. O testemunho fala mais alto que qualquer discurso. A área financeira também passa por uma reorganização. Deus no centro muda a maneira como a pessoa lida com o dinheiro. Não há mais espaço para ganância, ostentação ou medo de faltar. Surge a generosidade, o dízimo com alegria, o cuidado com o próximo. Investir em missões, apoiar causas justas, ajudar quem precisa. Tudo isso passa a fazer parte de uma vida que entende que os recursos são meios, não fins. Tudo vem de Deus e deve voltar para Ele com gratidão. No campo social, viver com Deus no centro é ser coerente fora das paredes da igreja. É tratar bem quem serve, quem discorda, quem decepciona. É saber se posicionar com firmeza, mas sem arrogância. É ser verdadeiro em um mundo de aparências. A autenticidade se torna um testemunho poderoso. Pessoas se aproximam de quem vive com fé real, porque sentem segurança, consolo e direção. A luz não precisa gritar, ela apenas brilha. E na dimensão emocional, talvez a mais negligenciada, Deus no centro é sinônimo de saúde e equilíbrio. A alma que se alimenta da palavra não vive refém do medo, da ansiedade ou da raiva. Isso não significa ausência de lutas, mas presença de domínio próprio e confiança no Pai. Gálatas 5, 22, 23 fala dos frutos do Espírito, entre eles paz, paciência e domínio. Quem caminha com Deus desenvolve maturidade emocional, porque a estabilidade vem da rocha. Viver com Deus no centro em todas as áreas é um processo, mas também é um privilégio. É viver com coerência, com propósito e com direção. E essa forma de viver não passa despercebida.
Ela marca, influencia e impacta quem está por perto. E isso nos leva a algo ainda mais profundo: o poder do testemunho que ultrapassa gerações. O testemunho que impacta gerações. Quando uma pessoa decide viver com Deus no centro, sua vida se torna mais do que uma jornada pessoal. Ela se transforma em uma referência silenciosa, um farol aceso que guia outros mesmo sem dizer uma palavra. O testemunho verdadeiro não está apenas nas palavras ditas, mas na coerência entre o que se crê e o que se vive. É quando os filhos observam o pai ajoelhado, quando os vizinhos percebem a paciência da mãe, quando os colegas notam que, mesmo sob pressão, aquela pessoa permanece íntegra. O exemplo fala, e o impacto não se limita a um tempo ou a um círculo específico. Ele reverbera através das gerações. Basta olhar para a Bíblia. Timóteo foi profundamente marcado pela fé da avó Lloyd e da mãe Eunice, segundo Timóteo 1:5. Elas foram sementes de uma fé que floresceu em alguém que viria a ser discípulo de Paulo e pastor de igrejas. Uma mulher que ora pode ser a chave para o despertar espiritual de netos que nem nasceram ainda. Um homem que perdoa pode quebrar maldições que afligiam a família por décadas. Esse tipo de testemunho começa nas pequenas decisões. Dizer a verdade quando mentir seria mais fácil. Orar com os filhos mesmo depois de um dia cansativo. Escolher perdoar ao invés de guardar rancor. Decidir esperar em Deus ao invés de ceder à ansiedade. São atos aparentemente comuns, mas que se tornam memoriais diante de Deus e dos homens. E um dia alguém contará: eu conheci uma pessoa que viveu assim. E isso muda tudo. O mundo hoje busca por referências reais, não por perfeição. O testemunho que impacta é aquele que mostra que, mesmo com falhas, é possível viver com propósito, com arrependimento e com fé. Pessoas que choram, mas permanecem firmes, que enfrentam perdas, mas continuam acreditando, que não se vendem por migalhas, nem desistem quando tudo escurece. É esse tipo de fé viva que atrai, que convence, que inspira e, mais do que inspirar, esse testemunho tem o poder de abrir caminhos espirituais para outros. É como uma trilha aberta na floresta. Alguém passou primeiro, alguém orou antes, alguém acreditou quando ninguém mais acreditava. Essa vida se torna uma herança de fé, de valores, de amor. Isso é mais valioso do que qualquer bem material que possa ser deixado para os filhos ou netos. É uma semente eterna. Jesus mesmo nos ensinou que ser luz não é uma opção, é um chamado. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Viver com Deus no centro é deixar essa luz acesa. E quando a luz é verdadeira, ela permanece, mesmo depois que partimos. A memória do justo permanece como bênção. Provérbios 10:7. Mas para que tudo isso seja real e não apenas bonito no papel, é necessário fazer uma escolha. Quem está no trono do seu coração hoje? Quem governa as suas decisões, os seus pensamentos e as suas prioridades? Quem está no trono? Hoje, em algum momento da vida, todos nós precisamos encarar uma pergunta essencial. Quem está no trono do seu coração hoje? Pode parecer simples à primeira vista, mas essa resposta carrega implicações profundas sobre como vivemos, reagimos, escolhemos e amamos. Muitos vivem anos colocando suas vontades, o medo, o orgulho ou até mesmo outras pessoas nesse lugar de controle. Mas o que realmente muda tudo é quando Deus assume o centro, não como visitante ocasional, mas como Rei absoluto. Talvez você esteja sentindo esse vazio que nada preenche, uma sensação de estar sempre buscando algo, mesmo depois de conquistar tudo o que parecia importante. O problema é que quando o trono está ocupado por algo ou alguém que não é Deus, nada funciona como deveria.
As peças não se encaixam, a alma continua inquieta. E sabe o que é mais perigoso? Às vezes, nem percebemos que fizemos essa troca. Colocamos o trabalho acima de tudo, ou os filhos, ou o medo, ou a busca por aprovação. E aos poucos, Deus vai ficando de lado. Hoje é o dia de reorganizar. De tirar do trono aquilo que tem governado seus pensamentos, suas emoções e suas decisões, e entregar esse lugar ao único que tem sabedoria, amor e poder suficientes para conduzir sua vida. Como está escrito em Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Essa entrega é diária, prática e transformadora. E agora eu te convido. Pense com sinceridade. O que está controlando sua vida hoje? O que vem antes de Deus no seu dia, nas suas escolhas, nas suas motivações? É hora de refletir e agir. Porque quando Deus ocupa o lugar que é dele, tudo em volta encontra seu devido lugar. Ele organiza a bagunça, cura feridas, traz paz onde só havia barulho e acende de novo o brilho da esperança. Responda aqui nos comentários o que você vai tirar do trono hoje para devolver esse lugar a Deus. Que área da sua vida mais precisa dessa reorganização divina? Compartilhar isso pode ser o primeiro passo para a sua mudança. E também pode inspirar outras pessoas que estão passando pelas mesmas lutas que você. E se essa mensagem tocou o seu coração, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque nos próximos vídeos vamos continuar aprofundando esse caminho de transformação, fé e reencontro com Deus. Tem muita coisa poderosa vindo por aí. Eu quero que você caminhe junto comigo nessa jornada.